34 corridas depois, Will Power é um vencedor na Indy de novo, e na história mais bonita da temporada até aqui, a Penske ganha um importante aliado na briga pelo título. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então deixa o seu like e também a sua inscrição. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. O vídeo de hoje eu vou falar um pouco de Indy, mais especificamente sobre o GP de Road America, disputado no último fim de semana lá no circuito localizado em Elkhart Lake, no Wisconsin, e que teve a vitória de Will Power, né? Depois aí de 2 anos e pouco mais de algumas semanas, 34 corridas de jejum, Will Power voltou a vencer na Indy. Enfim, uma vitória muito bacana aí por tudo que tem acontecido nos últimos tempos, né? A corrida ela já teve um grid bem surpreendente, né? A gente teve o Linus Lundqvist largando a pole position, mas não adiantou nada, acho que ele levou um toque do companheiro de equipe dele, o Marcus Armstrong, logo na primeira volta, né? Na primeira curva, na real, causando aí uma bandeira amarela. Então a gente teve um início bem caótico de corrida, foram 3 bandeiras amarelas em menos de 10 voltas, e aí conforme a corrida foi passando, especialmente depois do primeiro pit stop, né, que o Kyle Kirkwood que chegou ele lidera na verdade só acho que a primeira relargada, né, depois o Scott McLaughlin passa ele acaba ficando para trás, e a corrida ela acaba virando mesmo um monopólio da Penske, né, e especialmente dos dois caras que a gente enxergava mais com chance de vencer, que eram o Scott McLaughlin e o Joseph Newgarden, que batalharam de fato pela vitória. Inclusive o Newgarden chega a passar o McLaughlin em pista, mas o que ninguém contava era com o Will Power, que estava ali no terceiro lugar, né, acompanhando o ritmo dos dois, né, bem à frente do quarto colocado. E aí na hora do pit stop final, né, enquanto todo mundo estava olhando pro McLaughlin, né, pensando que ele poderia, quem sabe, dar um overcut no Newgarden, quem fez isso na real foi o Power. O Power ele fica mais tempo na pista que todo mundo, de cara pro vento pegou um ritmo muito forte, e surgiu à frente, e depois até o Newgarden tentou se aproximar nas voltas finais, mas não conseguiu. A Penske que cravou o pódio também pela primeira vez desde a decisão de 2017, né, naquela ocasião com Pagenaud, Newgarden e Power, e agora aí com o Power em primeiro, Pagenaud em segundo, Power em primeiro, Newgarden em segundo e o Scott McLaughlin em terceiro. Resultado que coloca o Power na liderança do campeonato, né? Já que o Alex Palou foi foi quarto colocado, é um bom resultado. Inclusive está só 5 pontos atrás do Power. E o Scott Dixon, esse sim, teve um dia assim desastroso, né? Teve muito problema com bolhas nos pneus depois do primeiro pit stop. Depois no pit stop final que ele fez, ele acabou deixando o carro morrer, precisou religar o carro e tudo mais. Foi apenas 21º, então o Dixon ficou um pouco mais para trás, né? Também não tá tão atrás assim do Power, são só 11 pontos. Mas aí o Will volta a aparecer na liderança da temporada, né? Quer dizer, volta não, aparece a primeira vez na liderança. Ele que faz uma temporada muito boa, né? Inclusive ele tinha 3 pódios, né, antes dessa vitória, 3 segundos lugares, e o único ponto mais baixo mesmo dele da temporada foi nas 500 milhas de Indianápolis, né? Onde ele largou da primeira fila, mas acabou batendo. E é uma vitória muito bacana pro Will Power, né? Primeiro porque é um jejum longo que ele quebra, mas porque muitas coisas estiveram envolvidas, né, nesse jejum. Especialmente 2023 foi um ano não muito tranquilo na vida pessoal do Will Power, já que a esposa dele, a Liz, sofreu aí de uma infecção estafilocócica, né, que acabou afetando especialmente a espinha e tudo mais, mas foi um quadro que acabou se agravando muito. Então houve um estágio, por exemplo, onde ela chegou a ter uma febre de 41 graus, ao ponto que os próprios médicos acharam que ela não ia sobreviver. Precisou fazer cirurgias, vai muito provavelmente tomar antibióticos fortíssimos até o resto da vida, mas o importante é que ela está de volta, já conseguiu sair dessa situação, inclusive abraçou, beijou o Power ali depois da vitória. A Liz e o Will, eles têm uma relação também que é muito bacana, né? Uma relação muito longeva, né? Ela tá aí desde sempre foi uma das esposas mais conhecidas do grid, porque tem uma devoção muito bacana a ele, e eu admiro muito o Power pela coragem que ele teve de lidar com tudo isso, né? Acima de pensar em campeonato e tudo mais, o Power foi do céu ao inferno, basicamente, né? Ele ganha um segundo título muito merecido em 2022, um título, inclusive, onde ele conseguiu equilibrar, né? O Power sempre foi um showman da Indy, mas ele conseguiu equilibrar isso com
uma regularidade, uma burocracia maior que serviu para que ele conquistar o título, de repente em 2023 se viu nessa situação, né? Foi muito bacana que a gente não viu tanto a comunidade da Indy apontando tanto pro Will Power, né, de questionar essa questão de desempenho e tudo mais. A gente sabe que o desempenho caiu e ele foi muito corajoso para mim em lidar com essa situação, em conciliar essas duas coisas, né? Conciliar a atenção com a saúde da esposa e também com as pistas. Não é qualquer um que faria isso. Se ele tivesse feito uma escolha diferente, de sair, se ausentar por um ano para dar uma atenção para isso, maior para isso, também seria completamente compreensível, mas enfim, é muito bom que tudo está de volta e a gente pode ver o melhor do Will Power. O Will Power é um dos melhores pilotos do século na Indy, não à toa empatou com o Michael Andretti no número de vitórias aí na categoria. E agora falando de campeonato, eu acho que o Power vira um ator muito importante, né? Porque eu acho que o que estava faltando pro Power na temporada mesmo era vencer, né? E a gente sabe que por mais que você tenha uma regularidade, vencer é muito bom, porque ele te dá ele aumenta a sua confiança, ele aumenta a sua capacidade, né? O seu sentimento, né? Você fica se sentindo melhor a partir do momento que você vence. E uma hora você tem que vencer, porque um campeonato você não vai conseguir só com segundos lugares e acaba virando um ponto muito crucial para desequilibrar em determinados momentos. Então foi muito importante para o Power sair com essa vitória, ele precisava disso de verdade. E assim, a Penske para mim tem um carro para mim até melhor que a Ganassi, né? A Ganassi vinha de vitórias aí, mas eu acho que a Penske já mostrou que ela tem um carro muito forte e que na verdade é um equilíbrio de forças que vai variar sempre de corrida a corrida. Foi até curioso ver num cenário onde a classificação foi tão benéfica aos carros de motor Honda, tanto a Ganassi quanto a Andretti, a Penske fazer um 1, 2, 3. Esse é um resultado também que ele impressiona bastante. E pensando em campeonato, eu acho que a Penske pode, quem sabe, dar uma favorecida no Power, né? A gente sabe que o Newgarden é a grande figura da Penske e tudo mais, mas acho que tanto o Newgarden quanto o McLaughlin eles estão reconstruindo o campeonato deles depois da desclassificação que eles tiveram ali em St. Pete, que ali foi um golpe muito pesado, né? Porque você está saindo de 50, 40 pontos para você ter 5, né? Na verdade 0, né? Se não me engano, eles foram desclassificados, nem pontos eles pegaram. Então você resetar tudo isso, voltar e tudo mais é muito difícil você escalar depois que você já parte de um ponto tão baixo. E a regularidade a gente vê como está sendo premiada nos últimos tempos, né? Especialmente com o próprio título do Power em 22, por exemplo, o Power ganhou uma corrida contra 5 do Newgarden. Foi muito diferente. O Palou, por exemplo, ele foi bem... Na verdade, o Palou também ele soube encontrar um equilíbrio entre ser o cara que vence e ser o cara que também tem a regularidade. Então, enfim, eu acho que o Power ele tá nessa posição hoje muito mais privilegiada, né? Não só, claro, pela pontuação, mas também pela regularidade que ele alcança, uma posição mais privilegiada que o Newgarden e com o McLaughlin. Então, eu não duvido que ele vire uma carta importante que a Penske tenha na manga para bater essa dupla da Ganassi, que eu já tinha mencionado aqui, o meu receio, né, de que esses caras monopolizassem essa briga pelo campeonato até o fim. Então, eu imagino que seja Power contra Palou e contra Dixon, mas claro, a gente ainda tem mais metade do campeonato para acontecer, muita gente pode vencer ainda, os pilotos da frente podem também se perder. Eu acho que a gente está num cenário bem diferente que a gente viu no ano passado, a gente não vai ter o domínio que a gente viu do Palou. E claro, acho que com quase metade da temporada dá para identificar muito bem que isso realmente não vai rolar. De qualquer forma, o Power, com a melhor história da temporada, tende a ser um ator muito importante para a Penske e hoje talvez o mais importante deles para evitar o título da Ganassi. Quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam do GP de Road America. Finalmente vamos ter um descanso na Indy. Obrigado 24 Horas de Le Mans. Inclusive acompanhe as coberturas 24 Horas de Le Mans lá no Grande Prêmio, porque vamos ter pilotos da Indy, né? O Alex Palou e o Scott Dixon vão correr inclusive na classe dos hipercarros. Enfim, volto semana que vem. Quem sabe eu fale um pouco de Le Mans também, né? Quem sabe é uma oportunidade. Mas voltamos com a Indy lá no dia 23 de junho no GP de Laguna Seca. Abraço!